Tava aqui pensando, coloquei o nome da empresa e da agência e do método como Regência Comunicação. E aí eu penso, eu já ajudei algumas pessoas, só que eu acredito que eu vou ser meu primeiro case de sucesso. Sabe? A pessoa que acredita tanto, mas não só na parte de acreditar, em principalmente de executar. Porque até mesmo esse processo que eu tô fazendo aqui, de estar gravando, de estar olhando para a câmera, hoje não é mais uma coisa que eu acredito ser desconfortável. Hoje é uma coisa que eu considero normal, uma coisa que virou um novo normal para mim. E eu vou ser o primeiro case de sucesso em, eu não sei, talvez existam, mas eu acredito que eu vou me tornar o estrategista de comunicação de mim mesmo. A pessoa que vai conseguir destilar, transmitir, comunicar as ideias que tem de uma forma clara, de uma forma coesa, de uma forma que seja coerente. E aí eu acredito que depois é só questão de tempo até que eu simplesmente torne isso tão normal que vai ser simplesmente mais uma segunda-feira como está sendo hoje. E assim, eu não quero entrar na categoria, até porque eu acredito que as categorias elas limitam a gente. Oscar Wilde falava que definir é limitar. A gente não é só uma profissão, a gente é um filho, às vezes esposo, namorado, irmão. A gente é um conjunto de outras coisas que formam quem a gente é. Então, quando a gente define alguma coisa na nossa vida, nesse contexto aqui, a gente está limitando as nossas opções. E aí eu penso, por isso que talvez o cérebro, quando a gente pensa sobre eu sou isso, e aí eu acredito que é o que Salomão fala, quando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cativa, é aquilo que a gente se torna. Porque de certa forma é isso mesmo, aquilo que a gente cativa é aquilo que a gente se torna. É como se a gente tivesse uma planta e a gente cultivasse ela. Por exemplo, se eu estou plantando, digamos, laranja, eu vou colher laranja. E aí eu acredito que a comunicação seja isso. Se eu estou comunicando clareza, se eu estou transmitindo clareza, eu também vou colher isso. E eu acredito que a base que vai me trazer isso é o que eu venho repetindo sobre Zajonc, Zahavi. Agora eu vou começar uma leitura nova sobre Robert Greene e as leis da natureza humana, que dizem basicamente como que a gente opera no nível consciente, inconsciente, social, coletivo e psicologicamente como que a gente opera. Então, o meu objetivo é não parar. E não só o objetivo, é o que eu vou fazer. Eu não vou parar. Eu vou continuar até que dê certo, seja lá o que seja dar certo, mas principalmente em documentar. Eu tava vendo aqui rapidinho, porque hoje, lembrei inclusive do porquê que eu tava começando esse vídeo. Hoje eu atualizei meu Instagram, coloquei uma bio, coloquei as fotos, coloquei os destaques, tô com os carrosséis prontos aqui dentro do Cloud, alguns carrosséis que eu consegui fazer, e assim, tá na hora, meu. Eu não vou parar mais, não posso parar, não tem mais opção, não tem. Ontem eu tava revendo algumas aulas lá dentro do Subido Pro, que 1 mês e meio atrás, mais ou menos, a gente teve a semana de aceleração. Eu consegui perguntar pra Leila Ama, consegui perguntar pro Lucas Paqueta, PKTA, e pra Dani,
consegui perguntar pro Guilherme, consegui perguntar e trocar uma ideia com o João Branco. E eles me trouxeram algumas reflexões que hoje, de certa forma, eu consegui reabsorver. É o que Heráclito fala sobre o homem não é o mesmo depois de entrar no rio, e nem o rio é o mesmo, porque, porque ambos já são e estão em lugares diferentes. Hoje eu vejo com um olhar muito mais de agradecido, porque, cara, quando a gente pega uma pessoa que é especialista em alguma coisa, como a Leila em posicionamento e visual, ou o Lucas e a Dani em questão de audiovisual e também posicionamento diante da câmera, ou o Guilherme Batilani em questão de posicionamento, João Branco em questão de marketing. O cara falar para mim que a pessoa mais importante da minha operação, ou o meu cliente mais satisfeito é o meu cliente mais satisfeito, ou ser o marqueteiro ao ponto de entender tão bem o meu cliente e o cliente do meu cliente, que ele fala, cara, é esse moleque que eu quero aqui dentro da minha operação. E aí por isso que eu gosto do ensejo de estudar psicologia, de aprender um pouco com outros livros. Tem um cara que eu também quero estudar depois, daqui a um tempo, é Carl Jung. Eu não sei como que pronuncia o nome dele, mas questão dos arquétipos, em questão de aprender a psicologia também por trás. Como a gente pensa, como a gente escolhe, por que a gente ignora as coisas, por que a gente gosta de certas coisas, por que nós gostamos do belo, por que nós gostamos daquilo que é misterioso. Eu acredito que aqui o Robert ele vai conseguir trazer uma boa base para mim. Só que eu não quero também só me basear nisso, eu quero... Teve uma vez que eu vi um post no TikTok, quem diria, né? Mas uma pessoa falando pra gente só ler livros clássicos. Não que eu não goste, mas é como se a gente tivesse a opção de poder beber diferentes fontes de água e a gente escolhesse beber só de uma, sendo que existem diferentes possibilidades de beber, diferentes autores, diferentes fontes de conhecimento. Eu acredito que tudo que a gente consome na nossa vida, quando é de forma intencional, ele se soma dentro da nossa cabeça, se soma dentro das nossas atitudes, se soma dentro daquilo de quem a gente está construindo. Então, aprender psicologia, aprender sobre o que as outras pessoas pensam, estudiosos que dedicaram a vida, por exemplo, tenho... Cara, esse livro aqui sobre inteligência social, do Daniel Goleman, tem um também, se não me engano, O Poder do Hábito, onde, eu não lembro se é do Charles Duhigg, eu não lembro se é dele, mas que ele conta sobre um experimento, ele conta sobre como que a gente constrói os hábitos na nossa vida. E hoje, de certa forma, teve um experimento que ele fez com um cara que ele tinha perdido a parte funcional do cérebro dele que se lembrava. Só que existem coisas que elas estão tão intrinsecamente dentro dos nossos atalhos dentro da cabeça, que a gente faz de forma automática. Por isso que às vezes as pessoas que perdem a memória, elas seguem às vezes o mesmo caminho, inclusive é o que o Charles Duhigg ele traz no livro O Poder do Hábito, se não me engano é esse o nome do livro, mas é o hábito. Tanto que eu quero que isso aqui que eu tô fazendo agora se torne uma coisa tão natural, tão comum, que eu simplesmente faça ela independente de ter 500 pessoas ao meu redor, independente, porque se eu tenho um insight, se eu tenho alguma ideia, eu não posso perder. E ontem, revendo que o Lucas pegou e trouxe na semana de aceleração para mim, ele falou que eu não sou muito fã, inclusive do Instagram, não é muito meu forte, mas de certa forma a maioria dos especialistas, não que eu me considere um especialista, mas a maioria dos especialistas estão lá dentro. Então ele está lá dentro para que ele esteja dentro do business. Ele falou que só consome conteúdo longo, é a fonte dele, é o que ele gosta. E eu vejo também que aqui no YouTube eu consigo ter uma certa desenvoltura melhor, mesmo que eu ainda não seja muito bom. Estou aprendendo e eu acredito que o processo de aprendizado ele é contínuo durante toda a nossa vida, independente
de onde eu chegar, de como eu conseguir fazer as coisas, eu quero que esse hábito se torne um hábito constante. O hábito de aprender, o hábito de estudar, o hábito de compartilhar. Porque a gente tá nessa vida aqui para acumular experiência, acumular conhecimento, mas também em servir. Hoje eu tava vendo um vídeo, uma moça falando sobre o trabalho. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante mesmo, tipo, ontem de sábado pra domingo eu não dormi, eu fui dormir era 6 horas, acordei 11 horas, 11, não, acordei era 1 hora da tarde, não é saudável, eu sei, mas tá na hora, eu tô no estágio da vida que eu preciso arriscar mais, que eu preciso ligar pras pessoas, tanto que amanhã eu vou voltar naquele desafio de fazer cold calls, de fazer ligação pras pessoas, porque às vezes o meu maior desafio é ter tudo mastigado. E hoje com a inteligência artificial, é meio que eu consigo fazer o que o Pedro chama de passo a passo anti-idiotas. Porque se eu tenho o processo exato que eu preciso fazer, eu desligo, porque eu não preciso pensar mais. Já está processualizado. E amanhã eu começo um desafio novo, de ligar para as pessoas. Ligar de verdade, trocar ideia, tentar conversar. E daqui um mês e meio por aí, eu vou também me desafiar ao ponto de fazer prospecção porta a porta. Eu faço porta a porta, mas com lugares que eu tenho um certo entrosamento. Não é bem porta a porta, não sei se seria, mas lugares que de certa forma eu já conheci, eu já visitei. Não que eu vá também ser um estudo, só que eu quero me desafiar, porque eu acredito que eu tenho capacidade, que eu sou uma pessoa inteligente, acredito que eu tenho, assim como todos nós somos seres inteligentes, somos capazes de compreender as coisas que são nos ditas. Eu acredito que a gente evolui quando a gente se expõe ao desconforto. E hoje, lendo uma coisa pra mim, que eu converso muito com o Claudio, ele tem as minhas referências, algumas coisas muito boas. Ele falou pra mim que o ato de gravar e o ato de prospectar, eles exercem o mesmo músculo, eles trabalham o mesmo músculo. E hoje eu consegui fazer boas prospecções, consegui algumas boas respostas. E vou continuar, eu acredito que é questão de tempo até que eu consiga chegar aos 25 mil de faturamento. Tô um pouco longe ainda, mas questão de realmente saber aquilo que eu consigo resolver. Hoje a parte da comunicação eu consigo, acredito, desenvolver ajudando as outras pessoas a trazer a potência, porque Spinoza dizia que potência é a gente se levantar a um estado superior do próprio ser. Então, se a gente consegue trazer esse suprassumo do próprio ser para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente acredita, eu acredito que o tráfego pago tem um dos poderes mais incríveis dos dias atuais. O poder de dissimular? Não, eu não lembro a palavra. Compartilhar, de conectar, talvez concatenar, não lembro. Mas ele tem o poder de dissipar, dissipar, espalhar, isso, de espalhar ideias. Então, se eu consigo conectar um bom profissional que tem boas ideias, que consegue ajudar pessoas, que transforma vidas, eu estou fazendo do mundo um lugar melhor. Não que necessariamente seja isso, mas eu estou talvez ajudando uma pessoa a poder ter uma vida melhor. E hoje eu trouxe um destaque também em questão de resultados, os resultados dos clientes. E para mim é incrível fazer com que, por exemplo, o Centro de Saúde COPS não tenha mais horários livres na parte do Pilates. Tenha só um horário da burguesia, horário de herdeiro. Tem um horário só. E as meninas estão indo muito bem, assim como o Márcio também. O Rafael Junger, da Junger Parfums, a gente vai começar a trabalhar daqui uns dias, de volta, a parte do e-commerce. E cara, eu tô muito contente. Tem alguns clientes que, de certa forma, não estão tão legais, faz parte do processo. E tem que aprender algumas coisas novas também, principalmente aplicar essas coisas novas. Mas eu vejo que
como eu ouvi também hoje do Lucas, que ele cita o Ryan, obstáculo é o caminho, e de fato. Não, aqui eu tenho o chamado da coragem, não tem o obstáculo é o caminho aqui. Mas o obstáculo é o caminho. E talvez um dos meus chamados para coragem seja esse. Tenho que conectar um pouquinho melhor as ideias, mas eu acredito que o meu objetivo no mundo é acreditar piamente naquilo que eu tô fazendo. Compartilhando ideias, tornando o mundo melhor, trazendo profissionais que causam transformações reais na vida das pessoas à tona e tirando o pódio dos que simplesmente fazem aquilo por fazer. Ou que nem fazem aquilo por fazer. Então meu objetivo é tirar da invisibilidade, tirar do limbo os profissionais que ficam dependentes de indicação, que ficam mal posicionados, que não conseguem atribuir valor. Inclusive, ontem virou uma chavinha na minha cabeça que o que eu faço tem muito valor. Eu subi meu preço. Agora custa mais caro trabalhar com o Victor. Não porque... Não, eu não preciso justificar. Inclusive eu aprendi ontem. A gente não precisa se justificar daquilo que a gente toma de escolha na nossa vida. E é isso. Documentando aqui que hoje eu melhorei meu Instagram. Não esperava que eu conseguisse fazer dessa forma, mas consegui com alguns bons pedidos, bons direcionamentos. Ficou melhor, consegui fazer alguns bons carrosséis, trazendo inclusive a ideia do Martin Buber, trazendo a ideia... Cara, eu acredito que vai ter sempre algum conteúdo que sempre vai girar em torno, sempre. Por exemplo, do Amot Zahavi, do Zajonc, do Martin Buber e algumas outras pessoas que vão se conectando com aquilo que eu acredito. Vai se criando uma teia de célebres inteligências. E ontem eu vi com o João Branco que o caminho certo é entender o meu cliente ao máximo e entender o cliente do meu cliente ainda mais. E quanto mais eu conseguir fazer isso, mais eu vou conseguir gerar de resultado. Então, não tem nenhum insight, é apenas eu documentando que eu tô feliz por ter conseguido fazer uma coisa que eu vinha procrastinando há um tempo. Consegui colocar meu Instagram de fato com aquilo que eu acreditava, com o jeito que eu vejo, e colocar pro mundo essas ideias, porque elas são importantes demais também para ficar só comigo. E eu acredito que essa é uma das frases que eu tenho repetido com frequência, de que isso é grande demais para ficar só comigo. O mundo é bonito demais para que só eu contemple. Saramago tem uma frase que eu gosto muito, que é: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então vamos reparar nas coisas bonitas que a vida tem, vamos olhar pro céu, vamos ver as estrelas, vamos ver a lua, vamos ver o sol, vamos olhar o pôr do sol, vamos ver, vamos contemplar, porque a vida é uma só e ela tá passando. E o chamado da coragem, ou a luta contra a resistência que o Pressfield conta, ela acontece todo dia. E hoje ela não me venceu, porque eu consegui fazer. Só que amanhã tem de novo. Amanhã é a mesma luta. E ela vem um pouco mais inteligente, um pouco mais capacitada. Mas eu venho com um pouco mais de coragem também. Tamo junto.